o que está acontecendo no Japão? Olha, essa madrugada eu estava ali terminando de editar o livro, o próximo livro que eu vou lançar, e aí o que eu vejo? Eu vejo um relatório do André Perfeito contando tudo o que estava acontecendo no Japão. Então, eu chamei ele para cá para ele explicar para a gente se é para a gente se preocupar, não se preocupar, se esse dólar volta, não volta. Paty, roda a vinheta que essa conversa começa logo após você rodar a vinheta e a audiência deixar o like. André Perfeito. Você não dorme não, André? Tá parecendo Olha, jornalista. economista. Tá parecendo jornalista. Não, mas economista no Brasil não tem como dormir, né, Mara? Acho que eu queria ser economista na Suécia, deve ser bem mais tranquilo. Aqui no Brasil não tem como. Se bem que atualmente, não sei não, André, atualmente Tem a bastante. Europa também tem seus probleminhas para resolver. André, o que aconteceu essa madrugada? É para a gente ficar preocupado? Olha, esse processo que aconteceu no Japão se iniciou através de um primeiro movimento que foi um aperto das condições monetárias lá. Subiram um pouco os juros no Japão, o BOJ, né, o Banco do Japão, né, o Banco Central. Isso daí iniciou um processo de ajuste, na minha opinião, muito violento. Né, mas, de alguma medida, Mara, o que a gente tem que ter em mente é que a bolsa japonesa, nos últimos 5 anos, levando em conta a queda que teve agora, tá? Nos últimos 5 anos acumula mais de 50% de alta. Então, também o mercado inteiro estava naquela história, olha, vai ter que uma hora cair, vai ter que uma hora cair. E quando começou esse processo foi muito mais forte do que inicialmente pensado. A boa notícia, se é que dá para falar desse jeito, né, é que foi tão abrupta a queda que ela tende a estancar rapidamente também. Né? Não dá para imaginar quedas continuadas em torno de 12%. Não é disso que se trata. Vai ter um processo de ajuste lá, levando em conta as condições monetárias naquele país. Só que, por incrível que pareça, esse processo de ajuste, ou pelo menos de queda dos juros, da queda dos juros, não, queda da bolsa lá, e da alta dos juros no Japão, ela vai corroborar e tem, vamos dizer assim, ajudar a confirmar de vez a queda do juro nos Estados Unidos, que, por seu lado, gera o efeito contrário. Né? Então, eu acho que teve um efeito muito agudo, deve ser localizado lá, tudo indica que sim, né? Só que tem vamos dizer, esse efeito colateral, né? A piora no Japão sedimenta o caminho para um corte de juros nos Estados Unidos, que vem ganhando apostas cada vez mais relevantes para cortes por lá, né? Já na reunião de setembro. É interessante que eu cobrindo esse mercado financeiro há tantos anos, eu vejo assim, muitas vezes você sente que o mercado ele está procurando um motivo, ele precisa dar um ajuste, fazer uma realização, ajustar preço, aí ele fica procurando um motivo, né? E eu tinha visto no Financial Times, acho que foi na sexta, uma matéria da venda das ações da Apple pelo Warren Buffett, que ele estava vendendo ações, né? E aí Uhum. depois, aí ontem eu vi o que estava acontecendo lá no Japão de madrugada, aí juntou tudo, eu falei, pô, eu acho que eles juntaram várias coisinhas, e aí perspectiva de recessão nos Estados Unidos e tal, eu falei, bem, eu acho que eles juntaram essas coisas todas, falou, vamos arrumar, fazer um freio de arrumação, essa foi a impressão que eu tive. Mas eu acho que está correta a sua impressão, né? Muitas vezes no mercado que você tem a construção de consensos, e esses consensos às vezes demoram a se formar. Né? Eu brinco com o pessoal que meu trabalho não é estar certo, mas descobrir antes da média pela média das pessoas. Né? Esse que é o trabalho de um economista. Né? Porque a gente achar que sabe a verdade também é de uma vaidade gigantesca, né? Porque a gente consegue antecipar o que o mercado pode estar pensando. Mas eu acho que juntou essas várias questões. Só que, olha só que interessante, né? Os Estados Unidos vão entrar em recessão. Francamente, há um mês atrás, pelo menos, a discussão é que a economia americana não parava de crescer. Agora virou opinião, né? Isso faz parte. Por quê? Porque está se ajustando todos os preços na direção de uma queda de juros nos Estados Unidos. A curto prazo, tem um fenômeno, tem uma questão mais técnica que as pessoas não conseguem, às vezes, perceber tão rapidamente, né? A gente está vendo os juros cair nos Estados Unidos. Hoje mesmo ele caiu os juros, era essa segunda-feira, né? Após todo esse ruído no Japão, os juros caíram nos Estados Unidos. Por que isso acontece? Porque todo mundo fica desesperado e todo mundo corre para baixo da saída do Tesouro Americano. Quando todo mundo sai comprando o título do Tesouro Americano, porque todo mundo quer falar, olha, não sei o que está acontecendo, mas toma aí o dinheiro para mim, Tesouro, você que vai tomar cuidado, conta isso para mim, o preço do título sobe e a taxa de juros cai.
Então, no primeiro momento, por mais que fala, poxa, mas está caindo a taxa de juros, por que o real não está se apreciando? É porque teve essa fuga para lá. Mas uma vez que se ajusta o preço, sobra a taxa. E aí que eu quero ter a discussão. Eu acho que a taxa de juros nos Estados Unidos, de fato, vai ficar mais frouxa mesmo. Isso daí pode gerar efeitos até benignos para o Brasil. Por mais incrível, né? Num dia que nem esse, tão tenso, até estou mais otimista depois disso tudo. Qual foi o impacto no juro brasileiro, na curva de juro brasileiro? Porque você tem hoje um juro no Brasil que você tem no Tesouro Direto hoje títulos pagando inflação mais 6, até acima de 6. Isso é um nirvana, né? Para o investidor. E a É, gente está falando de título do Tesouro. Até quando essa situação se sustenta e em que momento pode ser o catalisador para essa curva começar a ceder ou não? Estou perguntando isso para investidores que estão posicionados em juros, enfim, e uhum. querem ver o que fazer, né? E aqueles que não estão, se é hora de entrar. Bem, eu acho que tem duas discussões aí que você coloca e eu concordo contigo, né? Tem uma taxa de juros de IPCA mais 6. Os japoneses devem morrer de inveja da gente, né? Porque lá é zero mais zero, né? Não é nada, né? Mas por que eu estou falando isso? Né? A taxa de juros hoje, pelo menos agora, os juros de 10 e 5 anos no Brasil estão caindo. Eu não estou vendo os outros vértices, mas ele está falando de juros em torno de 11,70 no de 10 anos brasileiro e 11,58 no de 5 anos. Né? A curva de juros como um todo no Brasil já retrocedeu bastante, a parte longa da curva. Né? Então isso implica dizer o seguinte, se você lá no começo do ano comprou a curva, né, pré-fixou, né, na hora que esses juros longos caem, isso daí faz que o PU, o preço do ativo, suba. Então você já ganhou bastante dinheiro, que é uma boa notícia. Agora, quando se trata de investimento, de forma geral, para as pessoas físicas, né, investidores que são mais, vamos dizer assim, que não são tão profissionais no sentido de ficar o tempo todo olhando no mercado, está na hora de capturar essas taxas. Estamos falando de PCA mais 6, pelo amor de Deus, não tem nem que pensar, não tem que fazer outro jeito. Mas como a situação ainda está um pouco tensa, Mara, eu acho que assim, se você não está com muita certeza do que vai acontecer, é melhor não ficar pré-fixado, mas ficar pós-fixado. Coloca lá no nosso glorioso CDI, né, que tem sido a tábua de salvação há décadas do Brasil, que você vai estar sendo muito bem remunerado. Imagina, que país do mundo pode dar o luxo de prometer pagar 2 dígitos de juro todo ano, né? Ou mesmo IPCA mais 6, mas que país do mundo pode prometer isso para os seus cidadãos? Isso daí a gente tem no Brasil e o investidor tem que ir atrás desses produtos para ter uma estratégia de longo prazo na sua carteira. André, na análise que você soltou ontem de madrugada, você inclusive termina com isso, né? Tá pegando fogo, tudo tremendo no Japão e tal, mas aqui nós temos o CDI, né? O CDI que nos guarda. Exatamente, né? O CDI é uma. É engraçado, assim, eu estou falando isso de forma, obviamente, um pouco mais bem-humorada, mas de uma questão muito séria, né? Porque o CDI ser desse tamanho implica dizer que o esforço fiscal que o governo brasileiro tem que fazer para equilibrar tudo isso é gigantesco. Mas o fato é o seguinte, né? O governo brasileiro sempre pagou muitos juros, né? Isso é até curioso, né, Mário? Porque coloca a gente numa seguinte dilema, né? Ou bem o governo brasileiro é completamente ineficiente e por isso paga tantos juros, né? Ou o governo é extremamente eficiente, que apesar de tudo ainda paga tudo isso de juros, né? Isso daí para dizer que assim, com um instrumento financeiro desse, ele tem que saber incorporar isso às nossas estratégias pessoais. Eu fico muito preocupado com investidores que querem acertar na mosca, por assim dizer, não vou acertar um movimento ali. Eu sugiro muito mais cautela. Para mim e para os meus clientes, né, o que eu sempre falo, olha, faz uma estratégia mais de longo prazo e você tem que incorporar título público, que no caso do Brasil e, de fato, se você pega uma série histórica, Mário, eu fiz esse estudo para os meus clientes recentemente, da década de 70 até 2009, pelo menos, né? Eu peguei um CDB longo que tinha uma série de IPEA para fazer os cálculos reais. É, não tem nem segredo contra a Bolsa, né? Enfim, eu acho que vale muito a pena esse tipo de cautela, né? No caso do Brasil. Ô, André, isso que você está falando é tão importante, porque, na verdade, para o brasileiro, a maior estratégia, ao invés de sair correndo atrás de dicas, é olhar para os seus próprios recursos para saber de que forma alocar isso nos títulos de renda fixa.
porque o risco que ele vai correr, no caso dos títulos públicos, é fundamentalmente o risco de mercado, da oscilação do preço, como você falou. E aqui no Brasil, a gente já viu isso. Quando inicia um ciclo de queda nos juros, você tem um ganho brutal para quem está pré-fixado. A gente já viu títulos do Tesouro darem no acumulado do ano mais de 50%. Estou errada, não? Teve isso, Não, né? tá certo. Exatamente. Título, assim, acho que você pegou um ponto que para mim é central quando eu falo com todos os meus clientes, estudantes e por aí vai. Quando você fica pré-fixado, você comprou uma taxa, sei lá, a 10%. Se essa taxa sai de 10% para 8%, essa queda da taxa de juros te dá, às vezes, um ganho em poucos dias que equivale a 50% no ano. Isso daí é rápido. Você falou do período fechado de um ano, sim, isso acontece também. Mas, assim, estratégia de renda fixa, aí tem que lembrar que, assim, que a renda fixa é fixa no vencimento, né? De hoje até aquele dia, tudo pode acontecer. Mas você tem 3 tipos de títulos para olhar, né? Você tem os pré-fixados, né, que é uma taxa que você trava. Você tem títulos híbridos, que é o IPCA mais alguma coisa. Então você tem a parte que é os juros que está travado, mas você tem a variação do IPCA, né, que vai te dar isso lá no final. E você tem o pós-fixado, que vai valer a Selic por um dia, né? Todo dia vai se colocar nesse título a Selic de um dia. Isso quer dizer que é o seguinte, simplifica muito o raciocínio do investidor. Você acha que as coisas vão dar certo, ou seja, que o juro vai cair, fica pré-fixado. Você acha que as coisas vão piorar, fica pós-fixado. Você não sabe o que vai acontecer, fica em título híbrido. Você entende como é? É muito simples a alocação no limite, né? Me irrita muito algumas coisas mais, vou usar uma palavra de inglês, né? Fancy, da Faria Lima, que tem, eu tenho aqui um produto, blá, 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 blá. Quando você, no final das contas, você precisa ter isso. Mas mais do que isso, né, Mara? Eu sei que você é uma jornalista que sempre teve esse cuidado de levar essa educação de qualidade financeira para as pessoas, que é o seguinte, as pessoas precisam saber qual é o plano delas. Porque se ela não tem um plano para ela, todo mundo quer o máximo do dinheiro com o menor risco possível. Eu também quero, todo mundo quer. Mas não é assim que funciona. Mas quando você coloca num plano, e aí agora eu falando do meu trabalho, junto aos meus clientes e meus alunos aqui, quando você tem um plano, você não toma um susto tão grande. Ainda mais no Brasil, insisto. Difícil é se aposentar no Japão. No Brasil tá fácil. Mas é se aposentar, é planejar, é fazer o negócio. O pessoal quer ficar rico. É um negócio ridículo, mas é verdade. Eu, pelo menos, ouvi em 2 lugares, eu não confirmei a fonte primeira, mas deve ser isso. Deve ter mais CPF aberto em jogo online de esporte, de bet esportiva, do que na Bolsa. Como também deve ter mais CPF aberto, né, em corretora de criptomoeda do que de Bolsa. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal acha que vai ficar rico do dia para noite. É verdade. Isso que você está falando é muito relevante. E, principalmente, eu sempre chamo a atenção aqui, principalmente você saber com quem você está falando, né? Porque como eu cubro essa área, muitas vezes as pessoas me confundem como economista ou planejador. E as pessoas perguntam, Mara, onde eu boto dinheiro? Eu falei, gasta, meu amigo. Se depender de mim, você gasta. Porque eu sou jornalista. Eu sei onde achar as pessoas certas que falam que têm boas informações, mas eu não sou economista. E hoje, na verdade, é que a internet faz com que você tenha que ter muito cuidado para saber quem é que está falando, quem é que está orientando, e poder fazer as suas escolhas. E o Brasil, como você falou dos japoneses, mas uma vez eu me chamaram para fazer uma palestra na França, num encontro anual que tem de mulheres, né, para falar sobre finanças para mulheres. Aí estava falando sobre aposentadoria, longevidade, e aí um público basicamente de europeus, né? E aí de mulheres, e aí elas falaram, não, mas e aí, onde é que a gente... Eu falei, olha, vocês eu não sei, mas lá no Brasil tem um título, o IPCA mais 6, que é lindo. Então, mas vou te falar um negócio. Quer ver um negócio desse um dos influencers de finanças que me incomoda muito? Virou uma coisa meio de moda, falar, não, invista fora do Brasil. Né? Quantas pessoas falando, coloca o dinheiro fora do Brasil, coloca o dinheiro fora do Brasil. Gente, tá bom, hoje o dólar, até alguém pode falar, nossa, ganhei nisso. Mas o Brasil paga tantos juros que é caro ficar vendido em real. E mais do que isso, a gente devia estar, em vez de favorecendo nós brasileiros o fluxo
sul-norte, ou seja, tirar dinheiro do Brasil e levar para os Estados Unidos, para a Europa, na verdade, a conta que tinha que fazer é o contrário, do pessoal do norte trazer o dinheiro para o sul. Eu estou falando de pessoa física até, né? Não é nem a... Porque os grandes bancos fazem isso que é engraçado, né? Os grandes bancos lá, pensa qualquer grande banco. O que ele faz? Ele pega dinheiro a zero, lá, a zero. Ele não, se você entrar se você entrar no site agora, você que está nos assistindo, eu Amaro, entrar no site de qualquer banco em Hamburgo, em Copenhague, e ver quanto é que paga os produtos deles, é zero. Se você emprestar dinheiro para banco, é zero. O banco pega esse dinheiro a zero e empresta para a gente aqui. É uma loucura. Então os bancos ganham toda essa gordura, fica com eles. Eu quero mais que todos os trabalhadores e empresários pequenos e médios da Europa e dos Estados Unidos venham colocar dinheiro no Brasil. Né? Isso até ia ajudar a cair a nossa taxa. E os trabalhadores brasileiros ganharam muito com o programa do Tesouro Direto, que foi uma democratização. Antigamente, o pequeno investidor não tinha a menor chance de acessar essas taxas. Né? E o que é interessante é isso, Mara. Para colocar no raciocínio, só um pequeno comentário, que eu acho que você falou um negócio muito importante. O Brasil, a gente sempre tem uma visão muito crítica a respeito de nós mesmos. Tá certo, temos que ter. Mas se você vê o avanço institucional que tem a ver econômico no Brasil, que passa pelo Plano Real, passa pelas instituições de regulação do mercado financeiro, CVM, e até o Tesouro Direto, isso aí está criando uma potência. O Brasil tem uma potência, uma densidade financeira que não é qualquer país do mundo que tem. A gente tem, por exemplo, coisas como o Pix. Hoje em dia, cidade barata, né? Eu vou comprar uma bala na padaria, passa um Pix, é o real time. Não é qualquer país do mundo que tem isso, não. Isso é uma infraestrutura financeira que nós, brasileiros, criamos, entre elas essa iniciativa do Tesouro Nacional de criar o Tesouro Direto. Isso daí é excepcional e todo mundo tem que conhecer como funciona isso. André, muito obrigada, viu? Muito obrigada por você estar sempre atento e também por atender a gente. Obrigada, viu? Sempre um prazer falar contigo, Mara. Você que ficou com a gente até agora, fica ligadinho, segue o André nas redes, porque olha, ele está super atento o tempo inteiro, é impressionante. Compartilha, dá o like e a gente se vê em breve. Eu sou a Mara Luque e você está no My News Invest.